vídeo aqui, a nova ordem mundial fincando as garras no Brasil. Você já parou para pensar até onde vai o nível de manipulação ao qual o Brasil está sendo submetido? Quem ganha com a nossa economia e espírito quebrados? Vamos olhar com a visão além do alcance, além das nossas fronteiras. O Brasil é um país de extrema importância para as elites. Um país que, apesar de toda a exploração e saqueamento que sofreu, ainda oferece muitas riquezas. Um lugar que não sofre com desastres naturais, que alimenta boa parte do mundo e com uma posição geográfica privilegiada. Apesar da nossa nação já estar sendo subvertida há décadas pelo braço comunista da nova ordem mundial, ainda um dos poucos países que não sofreu nos últimos anos nenhum tipo de tragédia coletiva, algo que traumatizasse o país em larga escala. Podemos lembrar, por exemplo, dos grandes terremotos no Haiti, do 11 de setembro nos Estados Unidos, de ditaduras na Venezuela, Alemanha, Rússia, China, Coreia do Norte e por aí vai, a lista é grande. Mas de acordo com a percepção das elites, o Brasil já deveria ter sido incluído nessa lista há décadas. Tivemos em 1935 a intentona comunista, no período Vargas, que fracassou. Depois, novamente, nos anos 60, tocaram o terror no país com as guerrilhas urbanas, o que resultou no golpe militar de 64. Inclusive, alguns desses criminosos são personalidades bem conhecidas por nós hoje, na política e na mídia. Mas o governo militar, estabelecido em 64, apesar de combater duramente as guerrilhas, cometeu um erro muito pior, que foi deixar nas mãos dos chamados comunistas pacíficos a mídia, a produção cultural e as universidades do país. E apesar de todos os avisos do professor Olavo, de que a ameaça comunista ao Brasil estava dormente só na teoria e que ficaria mais forte com o passar dos anos, as Forças Armadas nada fizeram no âmbito cultural, deixando o país ser lentamente envenenado pela ideologia comunista. O próprio diretor da maior editora comunista do Brasil, Enio Silveira, confessou ao Olavo de Carvalho, pouco antes de morrer em janeiro de 1996, que graças à ajuda financeira recebida do governo militar, sua editora permaneceu ativa por todo esse tempo, cerca de 20 anos. Essa inversão de valores que vemos hoje, essa revolução cultural vinda de cima e não do povo, uma monocultura gerada artificialmente para se sobrepor a todas as outras culturas orgânicas de vários países, é uma ferramenta essencial para o domínio mental das populações. Essa pandemia, proliferada por um governo comunista, que trabalha para a elite mundial, que fez questão, com a cumplicidade da grande mídia, de mantê-la abafada, deixando assim que se alastrasse mais ainda, está sendo usada como um cavalo de Troia para a implantação de uma ditadura científica a nível global. Um mundo onde a realidade será o que eles dizem que é. O assassinato de Kennedy, em 64, traumatizou coletivamente a nação norte-americana. Em 2001, os atentados de 11 de setembro mudaram drasticamente o mundo, com os americanos sofrendo a perda de sua privacidade e liberdades individuais, sob a justificativa da segurança nacional. E hoje temos essa pandemia, que eles estão usando para avançar ainda mais a sua agenda. Agora, na visão deles, é a vez do Brasil e do resto do mundo se ajoelharem perante a nova ordem mundial, sucumbindo ao medo propagado pelos mesmos grupos que criam o caos enquanto eles já têm uma solução pronta em mãos. Um governo global, a dialética hegeliana manifestada na prática. O destino de nações não é decidido pelas autoridades ou personalidades políticas que você vê diariamente na mídia. O seu futuro é discutido, analisado, planejado e implementado por pessoas que você raramente vê em reuniões pouco noticiadas, através de grupos internacionais que não foram eleitos por você. Dois perfeitos exemplos disso são a OMS e a ONU. Os políticos, os influenciadores, as instituições corruptas que acompanhamos na arena pública são apenas acessórios temporários, atores no grande teatro da política, peões que eventualmente serão descartados depois de cumprirem o seu papel, mas não anularão o jogo. O objetivo final do plano
é a completa escravização e modificação genética do ser humano. Essa elite, com fundos ilimitados, levanta e quebra países, e eles podem destruir tudo e reconstruir ao gosto deles, nos usando como bucha de canhão. Eles controlam bancos, instituições, a mídia e a sua percepção de realidade. Não subestime a capacidade de persuasão do seu inimigo. Numericamente, eles podem ser poucos comparados a nós, mas tiveram milhares de anos para aperfeiçoar as técnicas de controle mental utilizadas hoje. Técnicas essas que controlam o comportamento de nações inteiras. Pandemia é apenas uma das muitas opções no deck de cartas do inimigo, e o estudo das suas técnicas deve ser meticuloso. Qualquer reação nossa ao inimigo deve vir acompanhada de profunda reflexão, e devemos questionar nossa própria percepção com relação ao que nos está sendo mostrado, pois às vezes é exatamente a reação que eles esperam. O que me faz pensar sobre a afronta de governadores e prefeitos às nossas liberdades básicas, o que me faz observar que é algo coordenado, uma ação patrocinada por forças estrangeiras, e já sabemos quem vai se beneficiar da nossa desgraça. Podemos comparar a ação autoritária dos nossos governantes locais a um bullying que, sem sofrer um contra-ataque à altura das suas vítimas, entende que pode avançar ainda mais com os abusos. E como todo bom psicopata, vai te odiar mais ainda pela sua fraqueza, pela sua inatividade. Essa é a mentalidade das elites. É assim que eles agem, é assim que eles pensam. Psicopatas só respeitam outros psicopatas. E mesmo no meio deles ocorrem muitas disputas e descartes. Não se iluda com a impressão de reforma quando você vê alguns deles sendo jogados aos lobos. Vocês entendem agora, com essa situação, o que acontece quando relegamos nossas responsabilidades a governos, autoridades, quando não lemos mais livros, não vigiamos a política e confiamos no que a mídia nos diz sobre o mundo, a realidade, permitimos que a nossa realidade objetiva fosse infiltrada por agentes do caos planejado, por grupos que controlam nosso presente e futuro. Ordo ab chao. Mas apesar de tudo, ainda assim, há tempo para reverter o processo. A agenda não chegou ao fim. Temos uma pequena chance. Começa com a sua atitude individual, começa com você e a sua própria jornada. Esqueça as massas dormentes. A maioria despertou assustada, mas é temporário. Poucos seguirão acordados. Assim foi na história, assim sempre será. Foram as minorias que sempre fizeram a diferença. A maioria dorme. Siga em frente na sua autoeducação, ignore a quantidade, concentre-se na qualidade, pois em breve iremos nos reunir, nos organizar melhor e garantir a resistência do futuro. O tipo de trabalho que eu estou fazendo aqui é para as pessoas que acordaram e que não querem voltar a dormir. A liberdade é apenas uma ilusão temporária quando não há constante vigilância. Nossos inimigos não descansam. Eles estão sempre modificando a equação e estudando novos meios de limitar nosso potencial, sem pressa alguma, porque a agenda se mantém intacta através de gerações. Você também deve perceber e abordar da mesma maneira essa missão. Tenho muito mais para falar, mas vamos por partes. Reflita, leia. Vejo vocês no próximo vídeo.